Fala, fenômeno! Tudo bom com vocês, galera? Uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Canal Tudo Nosso Nada Deles, Clube do Remo. Pessoal, um pouquinho rouco ainda. Ontem eu não consegui gravar vídeo, justamente, né? Por causa da voz. A gente se cuidou para estar aqui com vocês hoje. Vou gravar um vídeo e a semana é cheia. Hoje já é terça-feira, graças a Deus, 48 horas para o Clube do Remo retornar suas atividades de forma oficial contra o Corinthians às 19h30, né? Lá na Neoquímica Arena. Lembrando que programação completa hoje aqui com a gente. Amanhã, quinta-feira, pré-jogo, pós-jogo, 21h30. Vamos fazer um negócio bem legal. Então, vamos voltar com tudo. Finalmente, a Copa do Mundo terminou. Agora, a nossa seleção vai voltar a entrar em campo, que é o Clube do Remo. Deixa o like, galera, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, não custa nada, tá bom? E ajuda bastante o nosso trabalho aqui. Vamos falar hoje ainda do amistoso do Clube do Remo. Estou vendo muita coisa na internet, porém eu vou explicar para vocês aqui, tá bom? E aí, questão de interpretação, vocês concordam ou não, fique à vontade, deixa nos comentários aí embaixo. Vamos falar de Remo e Corinthians, logicamente, ingressos esgotados. Remo e Vitória esgotou? Não. Remo e Corinthians, ingressos dos visitantes do lado do Clube do Remo esgotados. É o Fenômeno Azul voltando com tudo também. E nada de surpresa, né? Zero surpresa. É normal o que o Leão Azul Paraense, o que o Fenômeno Azul faz por esse clube. Deixa o like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Bom, vamos lá. O Remo joga quinta-feira. Porém, antes, o Remo disputou um amistoso com o Ituano. Eu vejo muita gente, acho que até criticar por criticar ou falar porque não sabe como aconteceu o amistoso. E eu fui procurar saber as informações sobre esse amistoso para poder passar para vocês. O Remo jogou um jogo treino com a Tuna, né? Acabou goleando. Mas vocês observaram que o jogo treino o Remo jogou com uma camisa de treino, jogadores, inclusive, muitos sem a caneleira, tirando o pé de algumas bolas, mas para voltar ao ritmo. Remo e Ituano não foi diferente, galera. Não foi nem sequer um jogo amistoso. Foi um jogo barra treino. Foi um jogo de 4 tempos. Só aí você já vê a diferença. Um jogo normal tem 2 tempos. Um jogo amistoso tem 2 tempos. Foi um jogo treino. Foi apenas um treino. Até porque o Ituano está na Série C, tentando ficar entre os 8 no octagonal final para se classificar para o quadrangular para subir para a Série B. E o Remo volta a jogar depois da manhã contra o Corinthians, fora de casa. Vocês me conhecem que eu não sou tá defendendo ninguém. Eu vou pelo correto. Não tenho procuração para defender ninguém nem para criticar ninguém. Agora sim, se coloque no lugar dos jogadores. O jogador vai jogar com o Corinthians quinta-feira, um jogo que vai passar para o Brasil todo, valendo a última rodada do primeiro turno, questão simbólica, 19ª rodada, mas valendo 3 pontos. Jogo importantíssimo para o Clube do Remo e para o Corinthians também. Aí eu vou para São Paulo, viajo, estou sem ritmo de jogo ainda, e é normal, tá? Corinthians também está. E eu vou estar me matando, sendo que o treinador vai fazer teste, mudanças táticas, mudanças abundantes de jogadores. E aí entra o quesito no qual eu vou fazer comparação para vocês entenderem melhor. O primeiro tempo, o Remo entrou com o time titular que vai enfrentar o Corinthians. Theo, como é que tu sabe o time que vai enfrentar o Corinthians? Gravem o que eu estou falando, printem e me cobrem na quinta-feira. O Remo vai entrar em campo, tá? Com Ivan Quaresma no gol, com Marcelinho, Marlo, Chambi e Mike. No meio-campo, Zé Welles, Patrick Picani e Vitor Bueno. Lá na frente, Jajá, Pikachu e Aleph Manga. Esse é o time que vai enfrentar o Corinthians. Esse é o time que começou amistoso contra o Ituano e o time que começou amistoso contra a Tuna. E o time que, tirando ali o Jajá, jogou contra o São Paulo e ganhou no Mangueirão na última rodada antes da parada para a Copa do Mundo. Esse foi o time que começou o amistoso, jogou o treino contra o Ituano. Eu falei ainda há pouco no início que foram 4 tempos de 20 minutos.
Os primeiros 20 minutos, este Remo, que vai enfrentar o Corinthians, que vem de bons jogos na Série A, de goleada contra a Tuna no jogo treino, de vitória contra o São Paulo no Mangueirão, ganhou o Ituano por 1-0. Em 20 minutos, o Remo ganhou o Ituano. Mesmo sem ritmo de jogo, o Ituano jogando todo final de semana, treinando. Não teve parada para a Copa do Mundo. Série B, Série C. Né? Desculpa, Série C e Série D não pararam. Série A parou, é outro nível, é outro patamar. Quem está na Série A está, pessoal. Quem não está, eu não posso fazer nada. É a lei e a ordem natural das coisas. Né? Quem está atrás que lute. Então o Remo sem ritmo de jogo ganhou o Ituano, que vem jogando. Ah, tá na Série C, Theo. Ritmo de jogo é ritmo de jogo. O Remo ganhou de 1-0. E aí parou o jogo para o segundo tempo. Tomar água, orientação do treinador. O Remo mudou as peças. Mudou goleiro, lateral, zagueiro, improvisou jogadores. Todo mundo sabe que o elenco do Remo não é lá, né? Essas Coca-Cola em qualidade. Era em quantidade, até diminuiu agora, graças a Deus. Graças aí 9 dispensas que o Remo fez. Tem outras bombas para ir embora. E aí o Remo trocou tudo. E aí ficou uma salada de fruta toda. O Ituano, entrosado e com ritmo de jogo, virou a partida. No terceiro tempo, 0-0, e no último quarto, né? O Ituano fez mais um, fazendo 3-1 no Remo. E aí a gente vai fazer uma comparação. Para quem acha que esse é amistoso, porque o Remo... O Corinthians jogou com o Cascavel, sendo que existe uma grande diferença. Eu estou colocando o Corinthians como base porque o Remo vai jogar com o Corinthians. O Cascavel está na 4ª divisão. O que se tende a imaginar que o Cascavel é inferior ao Ituano. Só que o Corinthians jogou com o time titular contra o Cascavel. O jogo foi 1-1. Num jogo de 90 minutos. Não teve pausa de primeiro tempo, segundo, terceiro e quarto. Foi um jogo de 90 minutos, onde o Corinthians sofreu muita pressão. Eu digo porque eu assisti uma grande parte do primeiro tempo e assisti os melhores momentos do segundo tempo, tá no YouTube gravado. O Cascavel deu pressão no Corinthians. Se a torcida do Corinthians ou a instituição do Corinthians, o time de futebol, levar isso em consideração, o Corinthians está rebaixado. Porque é o time que não ganha, titular não ganha do time de 4ª divisão. Então, isso não leva também nada a crer que o Corinthians vá entrar em campo morto contra o Remo, assim também como o Remo vai entrar já falecido contra o Corinthians. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Então, fazendo um belo resumo, e do que me passaram foi isso. O time titular do Remo que vai enfrentar o Corinthians, se é para levar em relevância, ganhou de 1-0. Depois, né, as mudanças táticas e técnicas e a falta de entrosamento fizeram o Remo levar 3 gols. Assim como o Corinthians, com o time titular, não venceu do Cascavel, o que também, para mim, não quer dizer praticamente ou nada, a não ser questão de entrosar, questão de melhorar a parte física, tá? Então, explicando para vocês a questão do amistoso, para mim, consideração nenhuma, tirando a questão de entrosar o time e dar ritmo de jogo, porque ritmo de jogo não se pega treinando, se pega jogando, né? E o Remo fez um jogo amistoso. Bom, primeira parte do vídeo, ok, os comentários aí embaixo, fiquem à vontade. O Remo joga com o Corinthians e o Fenômeno Azul voltou os ingressos. Colocaram na sexta-feira, no sábado não tinha mais nenhum. Fenômeno Azul, surpreendeu? Não. Pra mim, tudo normal. Não tem nada de surpresa aí, tá? Tudo normal, não, nada de surpresa, zero surpresa. O lado visitante estará lotado. O Remo, que é um dos maiores visitantes da Série A e um dos maiores mandantes da Série A. Isso é normal e tende a melhorar, porque eu acredito que o Remo vai se livrar desse rebaixamento e vai acabar, inclusive, passando do Santos. Eu tenho notícias para dar do Santos, mas em outro momento a gente vai dar para vocês notícias boas para o Leão Azul Paraense. O Corinthians tem 6 desfalques para enfrentar o Remo. Um deles, e o principal, é o Garro, né? Um dos exponentes táticos e principalmente técnicos do time corintiano. Memphis Depay não joga, nem retornou da Copa do Mundo, talvez nem fique no Corinthians, né? Não vinha numa fase boa igual o Garro? Tá. Mas é um jogador que estava na Copa do Mundo. Então não dá para ser tratado como qualquer jogador, né? Mesmo não tenha jogado ali no banco de reservas, mas é o Memphis Depay, né? E todo mundo sabe que o cara, quando quer decidir ali, ele vai lá e decide um jogador diferenciado. Mais 4 desfalques, tá? O Corinthians tem 6 desfalques para enfrentar o Clube do Remo. E no próximo vídeo a gente vai passar todas as informações do Corinthians detalhadamente. Fernando Diniz com algum trabalho, que é o treinador do Corinthians,
E o Leão Azul está preparado com o time que eu falei lá antes do jogo treino, né, da explicação, está completo. O Remo tem a volta de Talhari, o Vitor Bueno, que estava também aí fora de ritmo de jogo, no DM, inclusive vai ser o titular na quinta-feira, já cravei aqui o time titular. Então o Clube do Remo aí com o elenco completo, um pouco mais enxuto. Não vejo que esse enxuto vai fazer tanta diferença porque os jogadores que saíram, tecnicamente, não tinham condições de jogar uma Série A. E o Remo que contratou apenas 3 jogadores, né? 2 zagueiros e um volante. Um dos zagueiros é o Zé Ivaldo. Já gravei um vídeo sobre o Zé Ivaldo. A torcida do Remo, 90% não está botando esperança nele, que é isso, que é aquilo, mas é um jogador que há muito tempo está na prateleira de Série A, sendo titular em muitos clubes. Não estava em uma boa fase no Santos, mas eu tenho explicação para isso. Meus amigos, o Santos completou 3 meses de direito de imagens atrasados. Para quem não sabe, o direito de imagem de jogador normalmente é maior que o salário. Ou seja, o líquido grosso do salário dos jogadores do. Lá ele, né? O salário dos jogadores do Santos está atrasado. Meu amigo, como é que tu vai jogar com 3 meses de direito de imagens atrasados? Finge que me paga, que finge que eu jogo. É por isso que o Santos está nessa situação. Neymar ganhou mais uma semana de folga. Folga para quê se ele precisa treinar? É o que eu falei. O Santos está levando o Brasileirão banho-maria. O Santos é do Neymar hoje. Tá tudo nas mãos do Neymar. E o Neymar não tá nem aí. Tá cagando, desculpa a palavra palavreada, e andando para a instituição santista. Acabou a Copa do Mundo, o cara foi jogar pôquer. Voltou pro Santos mancando. Mais uma semana de folga para readaptar. Porque, nossa, ele penou muito na Copa do Mundo, treinou muito, se desgastou, correu muito na Copa do Mundo. Pois é, sendo sarcástico. Esse é o Santos. Esse é o clube que o Remo vai enfrentar na Copa do Brasil. E quando teve o sorteio ali, eu coloquei, olha, um pote nem seco nem cheio. E agora eu vejo que talvez tenha sido o melhor adversário possível para o clube do Remo enfrentar. Tirando ali Chapecoense, o Santos. E o Santos volta, joga contra o Botafogo, já perdeu. Eu assisti todo o jogo. Cheio de garotos da base. Pouca técnica, muita correria. Série A não dá pra te ter essa correria, senão tu vai jogar uma Série C ou D, que é muita correria. E o Santos foi lá e perdeu pro Botafogo. E o Botafogo também que tá numa fase horrenda. Mesmo assim conseguiu ganhar do Santos. No último lance, 2 falhas da zaga do Santos. Se o pessoal reclamava do Zé Ivaldo, pô, o cara que joga no lugar do Zé Ivaldo lá é tosco. Mas será que o cara é tão ruim assim? Ou os caras também nem ligam? Se coloca no lugar dos jogadores. 3 meses, meus amigos. O jogador não vai querer jogar. Não. E esses 3 meses lá, já tô até me aprofundando aqui na questão do Santos, né? E não tem nem sequer data para voltar a pagar os caras. Isso quem tá falando é a diretoria do Santos, não sou eu. O jogador vai treinar. Porra, tô precisando de dinheiro, tenho que pagar a dívida, tenho que comer, tenho que pagar meu carro, IPVA, tenho que pagar minha casa, tenho que pagar minhas contas. O jogador ganha muito, mas gasta muito. Aí tu vai na diretoria 1 mês, 2, 3 meses atrasados, e aí tu recebe o que na tua cara? Ah, não tem nem prazo para voltar a pagar. Aí tu vê o Neymar voltando de Copa do Mundo todo fumado, ganhar folga. E tu trabalhando ali, né? Isso aí acaba, meu amigo, qualquer elenco, tá? Então, são algumas bases de ideias para vocês formalizarem, para se ter a noção do momento que se vive uma Série A. O Corinthians volta sem ritmo de jogo, empatou com o time da Série D. O Remo volta sem ritmo de jogo. Então, vai ser um jogo muito pegado para mim. Vai ser um jogo muito parelho. Lógico, o Corinthians tem a vantagem, joga em casa, torcida lá fiel, né? Totalmente fiel, é fanática. Mas o Fenômeno Azul vai se fazer presente e lotar também. O Remo nunca venceu na Neoquímica Arena, assim como o Corinthians nunca venceu no Mangueirão. Então também não é, né? Ah, vai chegar lá, o Remo vai pegar goleada. Não. Favorito, o Remo nunca ganhou lá, mas Tabu é feito para ser quebrado. Mas se a gente jogar os jogos no Mangueirão, eles nunca ganharam a gente aqui. Então, é um confronto equilibradíssimo. No que tange que o Corinthians está sempre em patamar acima do Remo. Hoje não. Hoje os dois estão no mesmo patamar, disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Vou pedir para vocês deixarem o like, pessoal, mais uma vez, de forma encarecida aqui. Se inscrevam, galera. Muita gente assiste, mas não se inscreve. Não vai cair o dedo, não vai acontecer nada se não pagar R$ 1, tá?
E se a voz melhorar um pouco mais, eu acredito que já até melhorou quase 15 minutos de vídeo, a gente vai fazer live. Então, vamos voltar com as lives, continuar com os vídeos aqui, 2, 3 vídeos diários, a gente precisa, né, tá iniciando o canal. Tivemos muitas paradas, dias sem vídeos e às vezes dias com o vídeo, eu não gosto. Mas não tinha o que eu falar do Remo. Eu não vou vir aqui para falar groselha, baboseira, enganar vocês. Uma coisa que eu não gosto, não criei canal para estar enganando os torcedores que gostam de mim, né? A nossa reputação é muito grande para estar fazendo isso. Falando em reputação, eu quero agradecer aí algumas pessoas, né, que reconheceram a gente nesses dias. Eu acabo nem gravando todo mundo, mas alguns eu gravei. Bom, mandar um abraço aí pra Dalila, né? Dalila Prado. Dalila Prado. Karina Prado, direto de Portugal, assistindo a gente. Domingos, né? O Pedro, Marcos Ferreira. Tem aqui também. Não é tanta gente. Tio Pedro lá em Vista Alegre. Né? O tio Pedro tomando todas, agoniado com a volta do Clube do Remo. Ao Edson também, um abraço pro Edson. Cristiane também aí, companheira do amigo Edson. Né? Tomamos umas e outras aí. Toda a galera de Vigia, lá da Toca dos Gatos, né? Em Vigia, o melhor carnaval do estado do Pará. E toda a galera azulina aí da comunidade, do nosso Nada Deles, que acompanha o nosso trabalho e sempre está prestigiando, tá bom? Muito obrigado a todos. Eu vou lembrar aqui o nome de outras pessoas e vou trazer no vídeo de hoje à noite, porque é gente pra caramba. Valeu, galera, um abraço, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Lembrando que a Asaf TV vai passar o jogo do Clube do Remo na quinta-feira, tá? Lá vai ter transmissão pré-jogo e também aqui teremos o pré-jogo, tá? Não esqueçam que teremos aqui o pré-jogo. É só assinar o Asaf TV através de 16 99984 9414. Não tem mais desculpa. Voltou a Série A com tudo semana passada e agora de verdade o Clube do Remo entra em campo na quinta-feira contra o Corinthians, tá bom? Então não esqueçam aí de assinar o Asaf TV 16 99984 9414. Multiprint Comunicação Visual, pessoal, a melhor gráfica do estado do Pará. Banners, chaveiros, copos, canecas, tudo que tu imaginar, chapéu personalizado, os políticos, tudo, galera, tudo que o político precisa nessa área agora de campanha, né, nesse período de campanha, você vai encontrar na Multiprint Comunicação Visual. Temos também Deter Informática. Teu computador deu problema, o teu notebook está precisando de instalação de software, ou também instalação de peças, que são os hardware. Fiquem à vontade e liguem para o 91 ou WhatsApp, né? 91 985075560. Nós da Deter Informática podemos te ajudar. Instalação de programas, antivírus, limpeza e manutenção em geral, tá bom? Bom, galera, vamos agora sim ficando por aqui. A gente volta mais tarde com mais vídeos. E aí, tudo para vocês do Leão Azul Paraense, inclusive um detalhamento, né, de Remo e Corinthians, principalmente falando do Corinthians, já que eu falei muito nesse vídeo do Clube do Remo, a gente vai fazer um resumo bem legal de como esse Corinthians deve vir para o Clube do Remo e a minha porcentagem aí de derrota, empate e vitória, né, de uma forma bem coerente, nada de clubista. Valeu, galera. Até mais tarde. Fui.